Pessoal, boa noite. Queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, vendo direitinho, para a gente começar essa aula que ela é muito importante, porque ela fala de cronograma, que é um gargalo já durante o ano inteiro. Chega na reta final, então, o pessoal arruma um desespero com a matéria atrasada. Me fala que estão me ouvindo direitinho, que eu ainda não estou vendo. Ontem teve o chat deve ficar numa outra aba. Deixa eu ver se vai precisar também. Deixa eu ver aqui, ó. Sempre tem esses... Então, deixa eu ver. Acho que agora vai dar. Então, eu queria saber o seguinte. Aqui, quem tá aqui? Primeira coisa que eu quero saber. Se a principal dificuldade é em fazer um cronograma... então, que bom. Se a principal dificuldade é em fazer um cronograma que funcione, se vocês estão acostumados a fazer cronograma ou não, sabe? Eu acabo não fazendo porque me deixa muito frustrado, ou eu faço um cronograma e depois ele me ajuda, eu faço um cronograma, mas ele não tem revisão. Me fala um pouquinho qual que é a principal dificuldade, que eu vou colocar um pouco do que eu vejo assim, de maior dificuldade também, tá? Vou só ajustar uma coisa aqui no computador. Sempre que o WhatsApp tá aberto e fica pitando aqui. Então, eu queria saber um pouquinho da realidade de vocês, como que é essa relação com o cronograma. A maioria dos estudantes não tem uma boa relação com o cronograma. Pelo contrário, a maioria dos estudantes tem uma relação de amor e ódio com o cronograma. Sabe que precisa, já fez milhares de cronograma, mas não consegue cumprir, né? Tem 1000 coisas, assim, nenhuma pessoa conseguiria cumprir o cronograma daquela pessoa. E aí chega no final do dia, a pessoa fica frustrada, cada vez mais frustrada, e ela faz o cronograma até que ela deixa de fazer cronograma, deixa de se planejar, porque ela sente, assim, super mal, né? Então, Nicole tem dificuldade de seguir, mas em colocar o que é importante, mas segue. Maiara faz o cronograma, cumpre, mas não tem revisão, então tem que ter. Tem alguém que se sente um lixo, gente, quando chega no final do dia e vê que não cumpriu o cronograma? Se tiver, a gente vai trabalhar isso aqui também, tá? Então, olha só. Pra gente fazer um cronograma, gente, tem algumas coisas que são muito importantes, tá? A primeira coisa que é muito importante é saber o seguinte. Não tem como, na verdade, você colocar o seguinte. E eu queria que vocês escrevessem aí, gente. Tão importante que isso. A matéria nunca vai acabar, ok? A matéria, o conteúdo, os módulos, isso nunca vai acabar, ok? Pode escrever isso ele nunca vai acabar, ok? E aí, o segundo ponto importante, que quem é aprovado, gente, não estuda tudo de tudo, não precisa de estudar tudo de tudo. Porque a matéria nunca vai acabar. E a pessoa, senão a pessoa tinha ficado louca. Tanto que a gente nunca teve ninguém que no Enem foi e acertou 45 de todas, tirou 1000 na redação. Se a pessoa soubesse tudo de tudo, ela ia ter acertado tudo. Então, pode escrever aí, gente. Escreve que ajuda, é um recall, né? A matéria nunca vai acabar. A matéria, conteúdo, os módulos, os simulados, as questões, isso nunca vai acabar. Quem acha que tem que fazer isso tudo para poder passar, a gente é furada, tá? E aí, chegou num ponto também que ele é muito importante, que é o seguinte. Hoje eu vi a pessoa perguntando lá no grupo, né? Eu tenho dificuldade de fazer exercícios, eu gosto mesmo, né, eu acho que eu tô perdendo tempo, eu devia estar assistindo aula e tal, como que vocês fazem? E assim, gente, é muito bacana perguntar lá no grupo como que os outros fazem. Agora, uma pergunta muito mais inteligente, que pouca gente faz, é assim, como que quem é aprovado faz? Como que as pessoas que foram aprovadas no ano anterior faziam? Né? Porque isso é muito mais inteligente do que eu pensar, sabe, o que essas pessoas fazem? O que os estudantes fazem? Porque, no final das contas, gente, 95% das pessoas que fazem o vestibular para medicina, elas não vão ser aprovadas. O que esses 5% fazem de diferente? Uma coisa eu garanto para vocês, esses 5% eles não são gênios, eles não são milionários. Tem gênio, tem milionário? Tem, gente, como em tudo na vida, né? Mas são pessoas normais, com o mesmo número de neurônios que eu e você. São pessoas que conseguiram ter as melhores estratégias, né? E controlar o emocional e a produtividade e tudo mais. Então, é muito mais a gente pensar que não precisa de ver tudo de tudo, ok? Mas precisa de usar as melhores estratégias. Um outro ponto importante, gente, o primeiro cronograma, ele nunca vai ser o último,
ok? Então, o cronograma ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, o cronograma ele não é para eu fazer tudo dele. Não tem nenhuma pesquisa que mostre que existe alguma estratégia de planejamento ou de cronograma que a pessoa vai cumprir tudo. O que mostra é que a pessoa com um cronograma, com planejamento, ela consegue ser 60%, 70% mais produtiva do que a mesma pessoa sem aquilo. Então, a ideia é a seguinte, não é assim, eu não cumpri tudo. Ok, eu cumpri mais do que se eu não tivesse esse cronograma? Ótimo. E aí, grande dica de ouro, pulo do gato, é a gente chegar no final do dia também e ao invés de olhar para o cronograma com aquele chicotinho, né, que a gente tem às vezes, que a gente fica se chicoteando, né, pensando, nossa, eu devia ter feito isso, nossa, eu não devia ter feito isso, nossa, que vergonha, nossa, não é possível que eu não cumpri isso aqui. É a gente olhar para aquele cronograma e falar assim, beleza, isso não funcionou, o que eu vou fazer para amanhã dar certo, para amanhã dar mais certo. Nossa, olha só, tem 2 dias que eu estou adiando a redação. O que eu vou fazer para amanhã isso realmente funcionar? Ok? E aí eu quero dar algumas estratégias, gente, comprovadas e importantes para a gente fazer um cronograma nesse momento. Primeiro, Mayara, um cronograma nesse momento, ele tem que ter revisão. Então, o que ele tem que ter? Tem que ter matérias novas, né? As matérias que a gente está estudando. Tem que ter matérias atrasadas. Se alguém tiver aqui, a gente tem que ter. E aí muita gente acha que o cronograma é só para as matérias atrasadas e o que está hoje acaba ficando atrasado, porque a pessoa concentra só naquilo. Tem que ter revisão. Tem que ter simulados antigos e provas. Eu sei que você vai dizer, meu Deus, socorro, como é que eu faço isso, né? Tem jeito, né? E tem que ter, voltar nas questões erradas. A boa notícia é que as provas antigas já contam como revisão, né? Porque se eu estou fazendo uma prova antiga, eu já estou vendo todos os conteúdos do jeito que eu vou ser avaliado, né? Então, eu não cometo o erro que a gente falou na aula passada. E voltar nas questões erradas também conta como revisão. Então, a gente tem isso aí que já vai contar dentro da revisão. Então, vamos supor, vou fazer as contas aqui junto com vocês. Deixa eu um papelzinho aqui, né? Vamos supor que uma pessoa ela tem 3 horas por dia para estudar e tem o final de semana, que ela estuda 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Sabrina, estudar no domingo e tal, gente, é muito importante, né? Assim, eu falo assim várias vezes, eu não tô aqui para falar o que a pessoa quer ouvir. Eu tô aqui para falar o que a pessoa vai ter resultado. E muitas vezes eu preciso ser mais dura com quem eu tô acompanhando do que a própria pessoa com ela. Porque muitas vezes a pessoa ela fica muito tolerante aos hábitos antigos, fica com dó dela, ai meu Deus, estou muito cansada, não sei o quê. Tá cansado? Então vai, descansa, dorme bem, dorme com quantidade, dorme com qualidade, medita ao longo do dia e vamos para frente, né? O corpo humano, gente, ele sempre teve acostumado à questão do estresse. Então, lá, né, na época lá, antiga e tal, fugia de leão, não sei o quê, né? Fugia não, corria atrás e tudo mais. O que o corpo não está acostumado e tem feito muito mal é não ter períodos de pausa. Isso tem, assim, arrebentado com muita gente, com muitos vestibulandos, tem atrapalhado muita gente. Ou seja, a pessoa está tendo períodos de estresse, mas não está tendo períodos de pausa. A gente precisa de períodos, né, de estresse, a gente precisa, na verdade, a gente precisa mesmo, né, porque o cortisol ele tem um papel importante. Período de estresse, período de pausa. Quais pausas são importantes fazer? A pausa, né, gente, de dormir bem. Então, eu colocaria para dormir nesse momento de vocês, pelo menos, no mínimo, 6 horas e meia por noite, né, de preferência a partir de 7 horas por noite. E tem muita comprovação. No congresso que eu fui na Universidade de Miami esse ano, teve, assim, muita pesquisa, muita coisa mostrando também o quanto que a meditação ela influencia na produtividade, na qualidade de vida, na qualidade do sono e na qualidade do estudo. Então, vale muito a pena colocar também, coloca um período de 10 minutos de meditação ao longo do dia. Beleza. Dormiu com quantidade e qualidade. Vou dar algumas dicas aqui para melhorar a qualidade do sono. Fez 10 minutos de meditação. Gente, o resto do tempo não fica com dó de você. Nossa, eu tô cansado. Nossa, eu estudei muito. Nossa, eu mereço ver essa série. Nossa, todos os meus amigos estão indo em tal lugar. Gente, olha só. Se a gente fizer o que todo mundo está fazendo, a gente vai ter os resultados que todo mundo está fazendo. Né? Qual que é a média de resultados do Enem? A média de resultados do Enem é entre 600 e 650. 600 a 650, geralmente, todas as universidades que eu conheço, isso não é suficiente para uma aprovação em medicina.
Ou seja, se a gente, né, se a pessoa quer ser aprovada em medicina, ela precisa de fazer algo que as pessoas não estão fazendo para ter um resultado diferente. Por isso que eu falo muito assim com as pessoas que eu acompanho, né? Às vezes a pessoa tá lá, teve lá um problemão, assim, nossa, sabe, eu fiquei doente, não sei o que, eu tive que fazer isso, minha avó morreu, tal, aconteceu um tanto de coisa, né? Fala assim, olha, eu tô aqui com você e é nesse momento que a maioria das pessoas iria desistir? Se é nesse momento que a maioria das pessoas iria desistir, é exatamente nesse momento que a gente vai dar o dobro de força e eu vou te ajudar nisso aqui, porque para ter um resultado diferente da maioria, a gente tem que fazer diferente da maioria. Então, assim, é na hora que a pessoa fez um tanto simulado e não melhorou? É na hora que a pessoa não está com vontade de continuar estudando? É no finalzinho que está todo mundo cansado que a gente vai ter que fazer diferente? É nessa hora que a gente vai ter que fazer diferente, porque a gente vai ter que fazer diferente para ter um resultado diferente da maioria. Ana Clara, a gente vai precisar, então, de ficar muito focado na qualidade do estudo. Do estudo, não, do sono. Se você fala assim, Sabrina, mas eu durmo 5 horas, porque não tem jeito de dormir mais, beleza. Mas geralmente dá para aumentar um pouquinho, nem que seja 15 minutos, e melhorar a qualidade do sono, ok? Tem vários temas importantes, né? A gente fica pensando, como que eu vou ajudar aqui esse pessoal, né? Vocês têm alguma ideia como que a gente melhora a qualidade do sono? Basicamente, né, gente, a gente tem que mexer, regular o ritmo circadiano, que é o ciclo de claro e escuro, né, que tem a ver aí que o corpo teve seleção aí por milhares de anos, né? Então, qualidade do sono é muito importante. Então, seria, por exemplo, não mexer no celular durante a noite. Faz super mal, viu, gente? A luz azul do celular bloqueia a melatonina, que inibe, né? Que a melatonina é responsável por a gente entrar no sono profundo. Pessoas que mexem no celular logo antes de dormir, sabe? Quando apaga a luz, fica só a luz do celular ali. Elas demoram de 60 a 90 minutos a mais, né, para entrar no sono profundo do que uma pessoa que não mexeu no celular logo antes de dormir. Tem o bloqueador de luz azul no iPhone, tem o Night Shift, no Samsung tem também. Mas mesmo assim, seria bem importante, gente, pelo menos 20, 30 minutos antes de dormir, não mexer no celular, tá? Porque ele afeta muito na produção de hormônio. E vocês sabem, né, gente? A produção de hormônio é tudo que a gente regula tudo no corpo. Então, não mexer no celular antes de dormir. Acordar cedo e ser ativo de manhã, porque aí a gente tem um pico de cortisol, que é inclusive o hormônio do estresse, mas ele é importante no começo do dia, um start, fala, olha, começou, vamos com tudo. Exposição à luz, ao ar livre, é importante também. E ser ativa ao longo do dia. Seriam coisas importantes. E a cafeína também tem um efeito de até 12 horas. Então, se puder não tomar café na parte da tarde, também ajuda, tá? Então, assim, eu tô colocando para quem quer melhorar a qualidade do sono, porque se você não conseguir melhorar a quantidade, então vamos melhorar a qualidade, que já faz diferença, tá? Então, beleza. Aí, um cronograma eficiente, então, ele tem que ter isso. Eu tô fazendo as contas aqui, né? Então, tá cansado, gente, ó. Então, beleza. Descansa. Olha, Ana Clara, então vamos melhorar isso. Se precisar, procura um médico. Se precisar, procura alguém que pode te orientar, assim, de forma específica. Eu, no início do ano, eu tava me sentindo, assim, muito, muito, muito cansada, assim. Eu dormia, não descansava, sabe? E aí, eu achei muito bom, porque eu já percebi. Eu falei, gente, não tá normal isso. Aí, eu fui ao médico e eu vi... E, na verdade, coincidiu, né, com o começo da minha gravidez. E aí, eu vi que eu tava com falta... baixa, né? De vitamina B12. Aí eu tomei 3 injeções, gente, assim, minha vida mudou, entendeu? Não dá pra você sair tomando injeção, não. A gente precisa fazer os exames. Mas, assim, avaliar, porque o ideal de a gente dormir, a gente descansou, a gente tem energia aí pro dia, né? E se isso não tá acontecendo, se o sono, mesmo cansada, não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo... Você fala assim, eu tô dormindo 5 horas, mas eu fico com energia, beleza. Mas se assim, eu tô dormindo, eu tô sempre cansado, é importante dar uma olhada nisso, viu, Ana? Então, vamos lá. Vamos supor que a pessoa estude 3 horas por dia, segunda a sexta, tá? A pessoa, nossa, super atarefada, não sei o que e tal, consegue dar 3 horas. Nem é muito, né? E 4 horas, sábado e domingo. Então, essa pessoa tá tendo aqui 15 horas de estudo, mais 8, 23 horas de estudo, tá? 23 horas de estudo durante a semana. Agora que a gente está em agosto, chegando em setembro, eu colocaria, vamos supor que essa pessoa, não é o caso de vocês, né, gente? Tem muita matéria atrasada, ok? Daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha aqui, ó. A pessoa tem muita matéria atrasada, tá? E aqui eu tô tirando o período de aula, tá?
E aí, então, o que a gente colocaria aqui para ela no período, para ela desatrasar a matéria, né? Colocaria, assim, uns 20%. Então, vamos pensar que 4 horas dela seria para as matérias atrasadas. Aí eu vou dar uma dica aqui. Aí, para essa pessoa, a gente poderia colocar também mais ou menos uns 30%, e aí depois, quando for mais ou menos meio de setembro, meio de outubro, a gente aumentaria isso, tá? Então, 30% seria para revisões. Então, essa pessoa aqui, vamos pensar, ó, 6 horas para ela, que seriam de revisões. E, deixa eu ver o que mais. Vou colocar 2 horas e meia de provas antigas, né? 1 hora de redação. Depois eu vou somar para vocês, tá? E aí, então, ficou 10 horas, 11, 12, 13 e meia. Então, sobraram 9 horas e meia para ela estudar a matéria do dia a dia. Então, seria mais ou menos, vamos supor, todos os dias, 1 hora e meia, ela estudaria ali a matéria do dia, estudaria os exercícios, colocaria tudo em dia, deixaria tudo reguladinho, tudo em dia, tudo bonitinho. Aí ela teria 1 hora por semana, 1 hora e meia ou 2 horas, vou colocar 1 hora e meia, né? Ela teria 1 hora. 1 hora e meia para ela fazer uma redação, 2 horas e meia para ela fazer uma prova antiga, queria que vocês conseguissem chegar aqui, né? Para ela fazer uma prova antiga de 45 questões, é muito importante fazer isso toda semana. Por quê, gente? Porque a gente tem que estudar do jeito que a gente vai ser avaliado, né? 6 horas de revisão, como que ela faria essa revisão? Vou dar uma dica para vocês. E 4 horas para colocar em dia, né, durante a semana, as matérias antigas. Então, ela poderia, por exemplo, no final de semana, no domingo, 2 horas e meia ela fazeria uma prova antiga, mais uma redação e 30 minutos de revisão. No sábado, ela tem ali 2 horas de revisão, 1 hora da matéria atual. Então, vê se ficou claro. Pega todo o horário da pessoa, né? E aí a gente vai colocar 20% para matérias atrasadas, 30% de revisão e ainda colocar ali uma prova antiga de pelo menos 45 questões, uma redação e o restante para deixar as coisas em dia. Beleza? O que vocês acharam? Dá, não dá? E eu peguei uma pessoa que não tem um cronograma pesado, tá? Ela tá colocando mais foco no final de semana. Então, a pessoa que às vezes faz um cursinho integral, a pessoa que tem, né, às vezes trabalha em algum período. Então, coloquei mais ou menos isso, beleza? Aí, grande dúvida, Sabrina, como que eu faço para deixar a matéria em dia, porque a matéria é infinita? Como que eu desatraso as coisas infinitas que estão atrasadas? Como eu faço a revisão, porque isso é infinito também? Aí eu vou responder isso, mas primeiro eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? Então, Luan, teoricamente, Luan, você está dormindo bem, né? De horas. Tem que ver se você está descansado. De qualquer forma, essa dica do celular eu já usaria, porque ela melhora a qualidade, sim, de forma de graça, né? E também, gente, a meditação antes de dormir também ajuda. Gosto muito do aplicativo do Headspace, tá? Só que eles só em inglês. Mas tem o Insight Timer, tem o Zen, tem o Medite-se, tem todo mundo que vai começar a meditar, eu indico começar com meditação guiada. E os aplicativos ajudam muito. E tem muita comprovação, viu, gente? Muita comprovação. Depois que eu fui nesse congresso em Miami, eu já falei assim, nossa, se eu não meditar, eu tô sendo boba, né? Porque de tanto benefício que tem. Aí, deixa eu ver o que mais. Nicole, isso é essencial, beleza. O Larissa, mas você chega agitada, a Larissa falou assim, eu queria não dormir à tarde. Ah, tá, então agora eu entendi, acho que era tarde. Mas chego cansada e não consigo. Aí eu vou dar uma dica muito especial para a Larissa. Não tem problema, viu, gente? Dormir ali 20 minutos até 40 minutos, 50 minutos depois do almoço, né? À tardezinha. É um luxo, né? Tem pesquisas que mostram que melhora a fixação do que a pessoa estudou de manhã, então é bom. Só que o grande problema é que tem muita gente que fala assim: nossa, estou muito cansada e tal, a pessoa vai dormir. A pessoa tá bem, entendeu? Não sei se acontece com você, Nicole. A pessoa tá bem, tá cansada e ela vai dormir. Aí ela fala assim: vou dormir só 30 minutos. Aí essa pessoa ela acorda depois de 3 horas, mal-humorada, com vontade de comer doce, com dor de cabeça e assim, e muito mal. E sendo que ela foi dormir bem, né? A pessoa foi dormir, ela tava bem, só tava cansada. Aí ela dormiu e acorda assim com o maior mau humor, né? Dor de cabeça, cansada, assim, destruída e não consegue render ao longo do dia. Não sei se já aconteceu com alguém aqui. Aconteceu já, gente, ou não? Deixa eu ver.
Senão, gente, eu vou passar para outro assunto, né? E aí, o que acontece? Um grande problema é quando o corpo, ele entende... Ali, Luan, né? É quando o corpo, ele entende que a pessoa vai, assim, tipo, ter uma noite de sono, entendeu? E não um cochilo, né? No inglês é chamado de power nap, né? Que é aquele cochilo que ele é pequenininho e que a pessoa acorda revigorada, né? Então, qual que é o grande problema? Ah, a pessoa vai lá dormir à tarde. Aí o que a pessoa faz? Ela vai pro quarto dela, fecha a janela, ela põe um blackout, ela põe pijama e tal, deita, gente, o corpo vai entender que é noite. Ou seja, se você acordar depois de um tempo, vai parecer assim que você acordou no meio da noite. Então, o ideal para quem não consegue dormir pouco, né, igual 40 minutos, Isadora, que falei que é super bom, que faz super bem, ajuda a consolidar a matéria que a pessoa estudou de manhã. O ideal é que a pessoa ela durma numa forma que não seja tão confortável, que o corpo não entenda que é noite, ok? Então, por exemplo, dormir com a janela aberta, ou não colocar pijama, ou dormir no sofá, entendeu? São coisas, gente, parece que vai ser pior, mas não é. Acredita em mim, de verdade. A pessoa ela acorda mais descansada, porque aí o corpo descansa só o que precisa mesmo, entendeu? Então faz muita diferença. Então é uma dica aí importante para isso, beleza? Deixa eu ver o que mais. Luan usa bloqueador de luz azul, mas mesmo assim, Luan, pode ficar sem o celular, né? A Nicole estuda 13 horas, tem dificuldade de chegar ao fim do dia, acreditar que teve um dia produtivo. Ah, então eu vou te falar por quê. Estudo de 6 às 13. Pai, Luan, eu te entendi que você dormia de 6 às... Ah, tá, é o contrário, né? Ah, tá. Você dorme de 23 às 6 e estuda de 6 às 23. Tá, vamos lá, vamos ver esse tempo. Maiara, que luxo, né, Maiara? Não tem matéria atrasada, eu colocaria esse tempo todo para revisão, porque a revisão agora é muito importante. E aí eu colocaria ainda mais 45 questões, tá? Pode colocar, então, 90 questões por semana. Pode fazer isso com tranquilidade, que é muito bom. Então, vamos lá, dormir no calor, dormir na mesa do cursinho, tá vendo, Ana? Aí você dormia na mesa do cursinho, super desconfortável, tipo assim, 15 minutos e acordava revigorada. Aí a pessoa vai para a cama, dorme 3 horas e acorda se sentindo um lixo, né? Por quê? Porque em um o corpo achou que era noite, no outro o corpo descansou o que precisava, tá? Então, olha só, o que acontece? Que muita gente fala assim, ah, Sabrina, não tá sendo produtiva e tal. É importante ter um estudo assim muito ativo, é importante ter um cronograma para seguir, é importante ter um conteúdo, seja no material didático, seja de um cursinho online, seja de um cursinho presencial. É importante saber que eu tenho que passar por algumas coisas para chegar no final e ter concluído aquilo ali, tá? Então, seja um material didático, você tem tudo quanto é lugar, né? Seja a apostila de um cursinho. E aí vai ser importante. Você pode começar, se você já fez ou um cursinho, ou ensino médio, ou alguma coisa assim, você pode começar cada conteúdo fazendo 5 a 7 questões. Aí depois você pode ler o conteúdo ou ver uma videoaula, e aí depois voltar naquele conteúdo. E eu recomendo muito fazer flashcards, né? Que são aqueles cartões que eu expliquei ontem. Se tem dificuldade, dá uma olhadinha lá na aula de ontem. E aí o que você pode fazer? No sábado ou no domingo ou na sexta, né? Um dia no final da semana, faz a revisão de todos os flashcards da semana. Eu recomendo fazer de 2 a 4 por dia, pelo menos. E faz também a revisão, volte nas questões que teve dificuldade, tá bom? Isso aí faz muita diferença. E aí, na hora de fazer a revisão, ao invés de pegar todo o conteúdo que você já viu e querer estudar aquilo de novo, comece com questões. Pode fazer uma tabela assim, 10 questões de sistema endócrino, 10 questões de genética, 10 questões de zoologia, 10 questões de bacterioses, 10 questões de primeira lei de Newton, 10 questões de química orgânica, 10 questões de soluções, né? Faça essas 10 questões e aí, a partir do número de erros, você sabe o que você tem que voltar a estudar mais. E a partir do número de erros e a partir do que você errou. Nossa, olha só, eu sempre errei relacionado ao hormônio tal. Aí você volta específico naquilo ali, ok? Qual que é o problema, Nicole? Nicole estuda muito, mas chega no final do dia, parece que não estudou. O que eu tenho de dica para você, Nicole? É colocar algumas metas muito concretas. Porque se eu coloco assim, de meio-dia às 3, eu vou estudar física. Aí eu estudo física, mas chega no final do dia, chega no final desse período, ainda tem muita coisa para estudar.
e o cérebro gosta de concluir. Então, o que vai ser importante, Nicole, você ter esse planejamento? Você ter assim, ok, então, na verdade, é até melhor você fazer de hoje para amanhã, né? Então, hoje é quarta-feira, a quinta-feira, de meio-dia às 3, o que eu vou fazer? Eu vou ler 5 páginas aqui, o capítulo 18 de física. Antes disso, eu vou fazer 10 questões disso aqui. Depois, eu vou fazer 4 flashcards e vou fazer tal coisa. Ou seja, você tem entrega bem concreta do que tem que ser feito. E aí, isso dá uma sensação de missão cumprida e ajuda a gente a entender que a gente está realmente avançando. E aí, uma coisa também que é muito importante, teve gente aqui que falou que estava deixando a redação de lado e tudo mais, é começar pelo que tem mais dificuldade. Então, começou pelo que tem mais dificuldade, a gente tem menos chance de procrastinar. Aí, então, eu tô sempre deixando de lado a redação. Deixa a matéria, deixa ali, já o que você vai fazer como redação, proposta de redação, chega, acorda, sei lá, ou começou seu estudo, já começa por aquilo, ok? Então, um cronograma bem feito, o que ele tem que ter? Tem que ter metas concretas, tem que ter horário para começar, tem que ter questões, tá, de revisão, tem que ter provas antigas. Gente, não adianta, o cronograma pode ser lindo, sem provas antigas não é bom. Então, por exemplo, Luan, o que eu colocaria todos os dias? Você tem muito tempo de estudo, deixa eu pensar aqui. Eu colocaria, Luan, no mínimo 80 questões por dia no seu cronograma. Né? 80 questões por dia. No dia seguinte, eu voltaria nas questões que eu tive dificuldade do dia anterior, faria os flashcards, tá? Que vão ser importantes. Prova antiga, pelo menos 2 vezes, pode colocar em 90 questões toda semana, para você vai ser importante. Redação, reescrita de redação, tô falando isso tudo, gente, porque ele tem tempo e a gente tem que preencher esse tempo com estudo de qualidade. Aí o que teve dificuldade é você assiste videoaula, aí você procura a resolução comentada, aí você faz a leitura, né? Mas usar esse tempo para ser bem concreto. Imagina, você fizer 80 questões por dia. Então, no final da semana ali, mais 90 questões, né? De uma prova antiga. Fez redação, fez reescrita de redação, se não foi tão bem. Ninguém te segura, você vai estar muito bem preparado. Da forma que você vai ser avaliado, que vai ser fazendo questões. Aquilo tudo que teve dificuldade, volta naquilo ali depois. E eu colocaria, Luan, períodos de estudo com até 1h30, tá? De 1h30 a 1h30. Com exceção de quando você estiver fazendo as provas, né? Fez sentido, Luan? Me fala aqui. Vitória, faz cursinho de manhã. Então, como que faz à tarde e à noite? Também dividiria esses períodos em 1h30. Faz uma lista, Vitória. Vai doer, tá? Mas você vai fazer. De todas as matérias que você tem atrasado. Todas as matérias, ok? Pode dar uma página, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4. Não importa, tá? A gente tem que encarar isso aí. Aí você vai colocar tudo que tá atrasado. Probabilidade, funções, conjuntos, não sei o que, vai colocar lá, tá? Aí depois, o que eu vou te pedir? Vou te pedir para pegar um marca-texto e marcar tudo que é maior prioridade. Se a gente tivesse 3 tipos de prioridade, você vai marcar com marca-texto lá, amarelo, tudo que é a maior prioridade alta. Como que a gente vai definir, Vitória, se é prioridade alta? Seguindo 2 critérios. O primeiro, o quanto que isso geralmente cai no Enem. E o segundo, o quanto que você tem dificuldade naquilo. Então, por exemplo, se a gente for pensar em química orgânica cai muito no Enem. Só que às vezes você fala assim, mas química orgânica é muito de boa, Sabrina, eu sou muito tranquila em química orgânica. Vamos supor que você está atrasada lá em aldeído, cetona e não sei mais o que. Ácido carboxílico. Aí, você fala assim, Sabrina, isso aqui eu sei muito bem e tal, mas só que cai muito no Enem. Então, é prioridade alta. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, olha só, eu tô super atrasada aqui nas características deixa eu ver aqui, nas características dos moluscos, né, lá de zoologia e tal. Aí, assim, você fala assim, nossa, eu tenho muita dificuldade nisso, mas isso não cai no Enem, né? Então, pega e coloca uma prioridade um pouquinho mais baixa. Então, primeiro passo, Vitória, fez uma lista gigante, pode ser gigante, sem medo, fez a lista. Segundo ponto, marcou o que é prioridade com base em 2 critérios, sua dificuldade e o quanto que cai. Terceiro, você vai começar a fazer 10 questões de tudo que é maior prioridade e vai anotar na frente lá da sua lista quantos que você acertou. Então de probabilidade eu acertei 8 em 10, põe 8/10.
Em ecologia, eu acertei 3 em 10. Em genética, eu acertei 5 em 10. Aí você vai colocar. Então, por exemplo, no seu cronograma, Vitória, seria legal você colocar de 30 a 60 questões por dia dessas questões. Então, por exemplo, se você tem lá, tá fazendo 30 questões todos os dias de matéria atrasada, 1h30 você tá pegando para desatrasar a matéria, né? Aí você pegou todos os dias, escolheu 3 assuntos. Hoje foi genética, probabilidade e ecologia. Beleza, fez lá 10 questões. E aí você pega, por exemplo, 25 minutos para estudar um daqueles conteúdos, tá? O que você errou mais. Aí, então, você separou 2 horas por dia, você já vai desatrasando isso aí aos poucos. Não pode ficar louco querendo desatrasar isso tudo de uma vez. Por quê, Vitória? Porque isso não atrasou de uma vez só, né? E aí você vai monitorando isso. Então, todos os dias, desatrasou 3 matérias com questões, a mais urgente você já estudou. Vê se fez sentido. E além disso, tem que ter prova antiga, porque na prova antiga você vai ver o que tem que revisar ou o que tem que desatrasar que ainda não desatrasou. Vê se fez sentido, Vitória, tá? Deixa eu ver o que mais. Ingrid. Ingrid tem aula o dia inteiro, beleza. Não precisa ter dó, gente. Olha, estudar não é sofrimento, é privilégio, né? Se a gente começa a ter dó da gente, a gente dá um tiro no pé. Imagina um atleta que tem dó dele de treinar, né? Mas não consegue estudar mais do que 3 horas. E vê que não tá rendendo muito. E aí é o seguinte, Ingrid. 3 horas tá legal. Menos de 3 horas é pouco, tá? É uma coisa que você fala assim, aí eu não vou ter tempo de dormir. Aí já compromete. Mas você fala assim, não, sabe, não dá porque eu tô sem energia. Aí a gente tem que ter um jeito de estudar que faça mais sentido. O que eu recomendo para você nesse período que você tá mais cansada, Ingrid? É realmente fazer questões e fazer e rever flashcards. Eu colocaria aí pelo menos umas 20, 30 questões por dia, tá? Faria diferença aí, né? Não daria aí as 3 horas, mas seria muito importante. Porque no dia do Enem você também vai estar cansada, tá? Ah, Vitória, ó. Então depois me dá notícia se deu certo. Maiara falou que não consegue estudar 1h30 e parar. Se parar, não volta com facilidade. Mas sem muita dificuldade, consegue estudar 3 horas sem pausa. Maiara, se funciona para você, tá bom, né? A questão é que geralmente o cérebro acaba caindo um pouco a produtividade e aí uma pausa, ela geralmente é muito benéfica. Até durante a prova do Enem, eu recomendo meus clientes a fazerem uma pausa, sabe? Então, assim, eu não posso falar o que funciona melhor para você, mas se eu for pensar em termos de funcionamento do cérebro, uma pausa ali seria bem importante, nem que seja de 5 minutos. Mesmo porque, quando a gente fica muito tempo sentado, o sangue, vocês estudaram isso também em biologia, né, gente? Que o sangue, ele vai, né, para a perna, e o sangue, né, ele vai pelas artérias, e as veias, que é como ele retorna para o coração, precisa dos músculos esqueléticos. Então, a gente precisa do movimento da panturrilha para o sangue voltar do pé para a cabeça, né, para o coração, na verdade, né? E aí, se a gente fica com a perna parada, a tendência é o sangue acumulando ali. E quanto mais sangue se acumula ali, menos tem na cabeça para a gente pensar. Né? Você já deve ter sentido isso, às vezes, quando viaja, quando usa um salto muito alto e a panturrilha fica só contraída, né? Aí você vai colocar o pé no chão, até dá um negócio esquisito. E aí, então, quando a gente começa a ficar muito tempo parado, sentado, a concentração diminui por vários motivos, inclusive por isso. Então, eu recomendaria, Mayara, mas se você fala assim, já funciona super bem para mim, beleza, tá? Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. Luan. Ver aulas e conteúdos atrasados pela manhã. 2 horas de MTM, eu não entendi. E redação pela tarde, passar o resto do dia fazendo questões. Tô pensando, viu, gente? Eu gosto de pensar. Fica bom, Luan. Fica bom. Eu fico com medo só de ser muito passivo de manhã, né? E aí, então, eu recomendo, assim, fazer as aulas. Se for uma aula de um conteúdo que você já viu, pode fazer 5 questões antes. E acabou a aula, faz o recall, que é aquela estratégia que eu falei ontem. Né? Acabou a aula, fala para você mesmo o que foi importante. Cronometra ali em 1 minuto, o que é importante cada aula.
Que aí chega, você não ficou com um estudo só passivo de manhã, entendeu? E aí questões e redações à tarde, fica bacana, fica bom. Nicole tem 9 horas, né? Tirando o cursinho. Colocaria, Nicole, umas 60 questões por dia, né? Pensei assim, umas 3 horas, né? A gente pensando assim, 20 questões por hora. Você ter ali um terço fazendo as questões, voltando nas questões que você teve dificuldade, voltando nas questões que você errou. Fica bem legal, tá? Ficou bom assim também, Luan? 15 questões, dividir, não fazer mais de 15 da mesma matéria seguida, é furada, tá? Às vezes a gente pega o embalo e faz 30, 40 questões do mesmo tema. Aí a gente vai acertando, mas fica super passivo, né? Isso, em blocos, mesmo em áreas de matérias diferentes. Deixa eu ver. Isadora perguntou plataforma de flashcard. É boa, né? Tem até aplicativos também que usam isso. Mas eu recomendo, Isadora, que você faça flashcard pelo menos das questões que você errou. Tá? Então, você errou uma questão que falava de genética. Aí você fala assim, ok, o que eu preciso de saber para não errar mais isso depois? Aí faça um flashcard seu com as coisas que você errou. Porque isso é muito valioso para você, tá? E o Eduardo tá na terceira série do ensino médio, estuda o dia inteiro. Precisa focar mais em natureza e redação. Isso mesmo, é o que mais vai pontuar pela TRI, matemática e natureza. Mas não deixa as outras de lado completamente. Mas proporcionalmente é matemática, redação e natureza. Isso mesmo. A gente está no caminho, vocês já entenderam. Então, é fazer um cronograma com metas muito concretas, Vitória, depois eu quero sentir, né? Quero ver isso também. Colocar questões, colocar provas antigas, começar pelo mais difícil é muito importante. E eu tenho uma última estratégia aqui, de matemática, que vai ser muito importante, que é o seguinte: qual que é o problema que eu vejo? Que muitas vezes a pessoa ela toma uma decisão e ela fica tomando aquela decisão de novo várias vezes. Quem estava aqui ontem viu que eu falei que tomar decisão é uma coisa que gasta muita energia do cérebro, né? E aí o problema é que a pessoa fala assim, ok, então todos os dias eu vou começar a estudar 2 horas da tarde. E eu vou fazer uma redação, sei lá, toda quinta-feira, tá? 2 horas da tarde, ótimo. Só que todos os dias, quando chega 2 horas da tarde, essa pessoa, ela renegocia, ela toma aquela decisão de novo. Aí ela fala assim, não, mas eu acho que eu tenho só que mandar essa mensagem aqui. Não, eu acho que eu vou estudar hoje um pouquinho mais tarde. Não tem problema, porque hoje eu consigo ficar até mais tarde. Aí depois chega no outro dia, a pessoa, acho que eu vou cochilar hoje. E aí, no dia de fazer redação, não, acho que eu vou fazer outra coisa, porque eu tenho que fazer simulado de matemática. E aí a pessoa fica sempre renegociando as coisas que ela já decidiu, né, gente? E isso é um tiro no pé, porque toda vez que ela estiver renegociando, ela vai gastar energia. E, gente, se você ficar renegociando uma coisa que você já decidiu, você vai perder, tá? Vou dar um outro exemplo que fica mais fácil a gente entender. Vamos supor que eu decidi que eu não quero comer doce. Aí, beleza, só que aí toda vez eu fico renegociando. Mas esse aqui eu ganhei do meu cliente. Nossa, mas esse aqui minha mãe que fez com tanto carinho. Nossa, mas é porque hoje é aniversário de fulano de tal. Sabe o que acontece? É porque em tal lugar não tem suco. Então eu vou tomar refrigerante, que é o doce que eu falei que eu não ia comer também, né? E aí a pessoa fica renegociando. Ela vai perder. E aí, a ideia é a gente assumir que tomou uma decisão, essa decisão tem que valer por 1000 decisões, tá? E aí, na hora que passar pela sua cabeça, assim, e eu fiz isso, tá, gente? Eu fiz isso por 90 dias, agora que deu uma embolada, né? Depois que meu filho nasceu, que tô tendo que ir no hospital e tudo mais, né? Mas eu fiz isso por 90 dias, gente. Eu acordei 5 horas da manhã, coloquei no meu Instagram todos os dias, 5 horas da manhã ali para meditar e tudo mais. E aí, eu não ficava negociando. Mas hoje eu tô cansada. Nossa, mas hoje eu dormi tarde. Nossa, hoje o Pedro, que é meu outro filho, acordou de madrugada. Não sei o quê. Não, eu pensava assim, gente, se eu tivesse um voo, eu ia nesse voo? Mesmo se eu tivesse cansado, se tivesse um dia pesado, se meu filho tivesse acordado, eu ia. Então, eu consigo acordar, né? E aí, quando passava pela minha cabeça esse negócio de renegociar, eu falava assim, não, isso aqui eu já decidi. Eu acordo às 5 da manhã. Isso aqui eu já decidi. Toda quinta-feira eu faço redação. Isso aqui eu não vou nem gastar tempo pensando. Eu já decidi. Eu começo a estudar 2 horas. Entendeu? Se fosse a prova do Enem às 2 horas, você ia estar lá? Então, é parar de mimimi, é parar de desculpinha. Entendeu? E aí, a gente tem que pegar algumas decisões. Pode ser 3 decisões.
Igual o negócio do doce. Pode ser assim, eu não vou comer doce de segunda a sexta. Beleza, quando aparecer isso, gente, eu já decidi, entendeu? Então, todos os dias eu começo a estudar 2 horas. Todos os dias eu faço 10 questões de matemática. Mas tá tarde, eu tô com sono, eu tô cansado, eu tô com vontade, eu estudei muito, gente. Isso eu já decidi. Eu faço 10 questões de matemática todos os dias. Eu faço uma redação toda quinta-feira. Entende? E a gente parar de ficar se enganando, ficar com dó da gente. Fez sentido? Então, beleza. E, para finalizar, Isadora perguntou se 100 exercícios por dia é muito. Olha só, Isadora, o que é o ponto principal? Você consegue voltar em todas as questões que você errou? Sem ser, não é só voltar e entender o erro, não. Voltar e refazer, de preferência até 2 dias, de preferência 2 dias ou mais depois. Então, tá bacana. Você fala assim, Sabrina, eu consigo fazer isso só de 50 questões. Então, pode começar a fazer 50 questões todos os dias, desde que você consiga refazer, não é só entender o erro daquelas questões. Beleza? Então, cronograma com meta concreta, começar pelo mais difícil, colocar revisão, colocar questões antigas, não ficar negociando, renegociando coisas importantes. Se for fazer um cochilo que não faça seu corpo achar que é noite, tá? Isso tudo aí vai fazer seu cronograma funcionar de uma forma muito melhor. Se quiser fazer um cronograma, colocar em prática, tirar suas dúvidas lá no grupo, vai ser muito bom também. E eu vou adorar ajudar vocês. Beleza? Maiara, não tem momento ideal para assistir às aulas. O ideal é que não seja um momento que você está com muito sono, porque é um estudo mais passivo, né? Então, vê aí dentro da sua rotina. E eu sempre aconselho, né? Se é uma coisa que você já viu em algum momento, umas 5 a 7 questões antes da aula. E o recall depois. Aí fica muito bacana. Beleza, gente? Queria saber de vocês por que valeu a pena estar aqui hoje, saber sobre isso. Seja a questão da negociação, do sono, da qualidade do sono, por que valeu a pena. E eu vou abrir o grupo também. Quem que pode colocar lá no grupo por que valeu a pena? Põe um eu aqui para mim, para eu saber. Põe eu, vou esperar você lá no grupo. Né? Luan pode colocar lá no grupo também por que valeu a pena. Luan, Nicole. Se puder, coloca aqui um eu aqui. Muito bom, Eduardo. Querer também colocar lá. Maiara, então, vou esperar sua resposta lá. E amanhã, gente, quem se compromete em estar aqui? Compromete, né? Com sua aprovação também, né? Então, gente, muito bom. Gosto muito de estar aqui com vocês. Vi muitas dúvidas aqui importantes. E aguardo vocês amanhã. Beijo grande.